Undertale é sem dúvidas um jogo esplêndido que causa muita diversão, momentos bons, e principalmente, histórias alternativas, sendo uma das mais famosas a história de uma AU chamada Undertale. Certeza que vocês conhecem ela. Mas já pararam para pensar se essas linhas do tempo alternativas se enfrentassem em um todos contra todos, quem ganharia? É isso que vocês vão descobrir nesse vídeo do Undertube. Bem, para começar, precisamos estabelecer que não é porque é uma história derivada de Undertale que Undertale se escala ao nível dele. Já que foram feitos por criadores diferentes, com perspectivas diferentes. Fiquem com isso em mente para não vir me xingar nos comentários de forma desnecessária. E a sua mãe é uma gorda! Então vamos começar escalando Undertale por ser o original. Bem, começando pelo feito de Frisk com 0 de defesa resistindo a uma explosão do forno da Undyne, o que coloca ela e todos os monstros em nível parede. Existem mais alguns feitos que provam que o verso realmente está em nível parede, como a explosão de um monstro de Oakland e a queda de Chara sendo todos calculados em nível parede. Agora que sabemos o nível deles, precisamos saber o quão rápidos os monstros de Undertale são. Em Waterfall, temos um feito bem interessante da Undyne salvando o Monster Kid que foi calculado em subsônico. Mas lembrando que ela é a líder da guarda real, uma dos monstros mais fortes, então ela é uma das mais fortes do verso. Então para os monstros figurantes, eles devem ter a velocidade de humanos normais, mas os bosses são subsônicos. No geral Undertale é um verso equilibrado. Agora vamos falar de sua variante macabra, Undertale. Sans conseguir destruir o core, algo que foi calculado em nível múltiplos quarteirões. Mas como ele usou vários ossos, podemos dizer que cada osso é nível quarteirão. E isso deve se escalar aos monstros chefes, como Undyne, Papyrus e Toriel. Mas para os monstros mais figurantes e o Flawey vamos ter que usar outro feito. O Dialisa caindo no subsolo, que assim como no Undertale original, é um feito de nível parede. E para a velocidade do verso, temos o feito do jogo de Undertale que é Syncanon, no qual o Sans vai embora em alta velocidade, algo calculado em super-humano. Mas como eu disse antes, isso se escala apenas aos monstros mais fortes, não aos mais fracos. Undertale possui uma velocidade de certa forma baixa, mas um AP bem forte aos monstros top tier. Mas será que isso vai ser o suficiente para fazer os monstros de Undertale virarem alimento? Vamos descobrir. Bem, começando pelos monstros figurantes, eles são todos nível parede com velocidades humanas, mas existe algumas diferenças entre eles. A quantidade de monstros, a brutalidade e a estamina. Os monstros de Undertale são mais brutais, mas infelizmente para eles mal têm energia para lutar por muito tempo por causa da fome, além de que grande parte do elenco morreu por isso, então os monstros de Undertale teriam a vantagem numérica. Acredito que os monstros figurantes de Undertale venceriam com dificuldade média, com algumas mortes. Agora falando sobre os monstros principais, começando pelos Flawleys. Ambos são nível parede e possuem a mesma velocidade, poderes e inteligência, o que seria uma luta bem difícil de ser analisada, mas quando você vê de forma geral, ambos têm 50% de chance de ganhar. Flawey de Undertale não precisa comer, então a estamina dele é tão boa quanto a do Flawey original. Sua inteligência, AP, durabilidade, velocidades e poderes são iguais também. De forma geral, isso é um empate. Já na luta da Toriel, temos um resultado bem mais interessante. O AP da Toriel de Undertale é sem dúvidas muito superior ao original em AP, durabilidade, inteligência mas inferior em velocidade e estamina. Bem, eu vejo essa luta se estendendo um pouco já que são a mesma pessoa e logicamente têm os mesmos poderes. Mas por ser mais rápida e ter uma estamina melhor, acredito que a Toriel ganharia com dificuldade alta. Agora sobre os irmãos esqueleto em Snowdin. Bem, eu consigo ver facilmente o Horror Sans afastando o Horror Papyrus e o clássico fazendo o mesmo com o irmão dele. E a luta se resumiria muito na estamina.
Pelo clássico ser bem mais rápido, ele conseguiria desviar de tudo, até dormindo, mas não conseguiria machucar o horror pela diferença absurda de AP e durabilidade. Mas se for pelo cansaço, podemos dizer que o clássico venceria, já que a estamina do Sans de Hortali é muito inferior, como vimos na luta contra Undyne. E não, o Sans de Hortali não é imortal, já que a única coisa que está mantendo ele vivo é o seu olho no núcleo, mas ele ainda pode ser ferido e incapacitado. Claro que o horror tem alguns poderes que podem confundir o clássico, como ilusões e reflexão de ataques, mas nada que mudaria o resultado dessa luta. O clássico ganha com dificuldade média. E assim que o horror perdesse, o irmão dele iria entrar em um estado de fúria e iria para cima do Sans, que já estaria um pouco cansado. Nessa hora eu vejo os Excalibros juntando forças para vencer o Horror Papyrus, e honestamente eu vejo eles conseguindo pelo mesmo motivo, já que a estamina do Horror Papyrus não deve ser alta, e sua velocidade é inferior, fora que seria um 2v1 agora. Então a dupla clássica ganharia com dificuldade média. Em Waterfall basicamente seria a Undyne humilhando todo mundo, já que a Undyne de Hortali está na capital, não em Waterfall, então a luta seria dela contra alguns monstros figurantes, o que seria um massacre. Em Oakland teríamos talvez os Metatons se enfrentando, mas vamos ser honestos. Quem ganharia? O robô caindo aos pedaços ou um robô semi-novo? Mas talvez eu volte a falar disso quando o Metaton de Hortali ganhar mais destaque na história. Agora falando sobre a briga final desse vídeo. Rei contra Rainha. Bem, o AP e durabilidade da Undyne são bem maiores que o do Asgore, mas a velocidade dele é superior. Só que parece que essa Undyne, diferentemente do resto dos monstros, ela possui um pouco de comida. Então a luta seria bem mais equilibrada. Ambos são muito bem treinados, possuem um Rax equilibrado, assim como o QI de batalha, QI, skills, entre outros. Honestamente eu vejo a luta podendo ir para ambos os lados. Mas digamos que caso a Undyne ganhe, ela ainda teria que enfrentar o elenco de Undertale, que seriam mais que o suficiente para cansar ela e derrotá-la. De toda forma, o verso de Undertale venceria pela sua velocidade, números e principalmente, estamina. Mas então, eu errei ou acertei? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Deixem o like e se inscrevam, que me ajuda demais, e me desejem sorte nessa nova jornada do YouTube. Falou!